Boa tarde, vou continuar a ler a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, cura do servo de um centurião. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora de fundo assentou-se e começou a falar. E entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Mensagem de João Batista a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Jesus testemunha sobre João. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver, um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andavam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais? Mas que saíste a ver, um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que, sentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não choraste.
Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demónio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora perdoada. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungento. E estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-se os pés e os ungia com ungento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com ungento. Por isso te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Parábola do semeador, capítulo 8. Irei ler amanhã, se Deus permitir. Beijinhos, até amanhã.